alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem, tá bom? Como combinado na nossa última aula lá no Google Meet, a tia está gravando os vídeos, né, com o conteúdo de vocês das últimas semanas, e esses vídeos serão intercalados, né, de 15 em 15 dias a tia irá aparecer para vocês em forma de vídeo, passando um pouco do conteúdo que a gente está vendo, né, dos nossos capítulos. Além do conteúdo, nesse vídeo nós iremos ter um desafio semanal. Esse desafio semanal ele vale pontuação extra na disciplina de História para aqueles alunos que estão precisando, tanto por conta do primeiro bimestre ou para esse segundo bimestre, né, tendo em vista da questão do envio dos roteiros e também da prova, da avaliação que a gente irá fazer no final desse segundo bimestre. Então, vocês já podem estar garantindo alguns pontos extras para que ajude, né, nessa nota, tá certo? Antes de tudo, não esquece de colocar seu nome completo e a sua turma aqui nos comentários do vídeo, para que a tia depois possa fazer a chamada de vocês. Então, nesse vídeo nós iremos ter o conteúdo da semana do roteiro 13 e roteiro 14, tá certo? Que vai pegar um pouquinho sobre o fascismo e o nazismo, tema muitíssimo interessante, e o início da Era Vargas, tá bom? Que já é tema desse roteiro 14 dessa semana. No final do vídeo a tia vai estar fazendo algumas orientações sobre a atividade, então é importantíssimo que vocês assistam até o final do vídeo para pegar essas dicas, tá bom? Sobre a atividade de casa. Então, um beijo a todos vocês, uma ótima semana e vamos aos estudos. Então, vamos lá, iniciar nossa aula, né? Nossa aula tem como tema de hoje, né, os regimes totalitários, tema do nosso roteiro número 13, tá? E a gente vai iniciar com essa temática na aula de hoje. Na próxima aula, no roteiro 14, vocês vão perceber que a gente já vai dar uma mudada, porque a gente já vai iniciar o conteúdo sobre o Brasil, tá bom? Então, essa aula é de suma importância para que vocês possam entender os próximos acontecimentos, né? A gente já viu até agora o período entre guerras, o que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos durante esse período, e agora a gente vai ver um pouco do que estava se passando na Europa, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder compreender o que foi o totalitarismo, a gente tem que saber o que estava acontecendo, né, na Europa nesse momento de surgimento do totalitarismo, desse regime político, né, que tem umas características bem fortes que daqui a pouco a tia vai comentar sobre. Primeiro, né, o que estava acontecendo? O final da Primeira Guerra Mundial e consequente crise política, econômica e social dos países europeus. A gente viu que depois da Primeira Guerra Mundial, esses países saíram totalmente arrasados, né, tanto economicamente como por conta da perda das vidas, né, envolvidas na guerra. Então, eles saíram totalmente arrasados por conta da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, de certa maneira, acabou prejudicando a situação desses países que já estavam arrasados economicamente. Então, por exemplo, a Alemanha, ela perdeu vários territórios, assim como a Itália também e outros países. E isso acabou, né, mexendo bastante economicamente nesses países, porque naquela época, quando você perdia território, você perdia também a possibilidade de utilização daquela terra para poder se reerguer economicamente, certo? Temos também como outro fator primordial a crise de 1929, quando a quebra da Bolsa de Nova York. Então, esses países começam a se indagar, né? A sociedade começa a pensar e refletir: será que o capitalismo e o liberalismo é tão bom realmente? Ou será que eles também apresentam problemas, né? Será que outro modelo político não seria melhor para que a gente conseguisse reerguer nossas nações? Então, isso aí, essas ideias começam a pairar, certo? O avanço das ideias socialistas, a experiência do fascismo italiano sob a direção de Benito Mussolini. Quando a gente vê aqui o avanço das ideias socialistas, lembrar um pouco da Revolução Russa, né? A gente vai ver que lá na Rússia as ideias socialistas vão ganhar uma ampla divulgação e vai surgir, né,
com base no socialismo, vai surgir o comunismo russo, né, que vai ter a base dentro do socialismo, mas vai ter algumas mudanças primordiais. E muito por conta dessa ameaça, né, do comunismo que estava tentando se alastrar na Europa, conseguir mais adeptos, vai surgir o fascismo italiano em contramão, né, ao comunismo russo, e vai ter como direção maior o Benito Mussolini, que a gente vai ouvir falar mais sobre ele aqui na aula de hoje, tá? Principais características do totalitarismo, desse modelo de governo, modelo de política, certo? Primeiro, o culto ao líder, nacionalismo exacerbado, partido único, educação controlada, controle ideológico, uso do terror, o militarismo, propaganda e censura e intervencionismo estatal. Sobre esses pontos, a tia vai comentar mais à frente, explicar cada um quando a gente for ver a característica de cada governo em seu país de origem, certo? Então vamos lá. O primeiro modelo, né, de governo totalitário que nós iremos estudar hoje vai ser o fascismo. Por quê? Porque ele vai ser o irradiador de ideias para o surgimento de outros partidos totalitários, né, de outros governos totalitaristas. Ele vai servir de modelo, de inspiração. Para a gente entender um pouco mais sobre o fascismo e quais as principais causas dele ter surgido na Itália, a gente vai ver um vídeo agora que é de outro canal, certo? E vamos assistir agora, tá certo? Depois do vídeo a gente continua aqui com a aula. A economia italiana não ia nada bem. A Primeira Guerra fez com que a inflação ficasse fora de controle e, como consequência, o custo de vida nas cidades e no campo se tornou muito alto. Como era de se esperar, o governo tinha grandes dificuldades em lidar com a situação, que se encontrava em um estado de caos quase que completo. Podemos dizer que a dívida pública também não estava ajudando muito o pessoal a pensar com clareza. E foi nesse contexto que Benito Mussolini ganhou força e notoriedade. Já em 1910, ele era um dos socialistas mais ativos e influentes na Itália. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou. Diz a lenda que Mussolini defendeu ferrenhamente o seu país, participou de diversas batalhas e ganhou o respeito de muitos oficiais por conta de sua coragem e dedicação. Entretanto, depois de 3 anos de combate, Mussolini foi seriamente ferido por um tiro de morteiro e foi parar no hospital com mais de 40 pedaços de metal enfiados no seu corpo. Por conta dos serviços prestados à nação, ele recebeu uma dispensa honrosa e depois de ter se recuperado, Mussolini retomou seu posto de editor-chefe no jornal Il Popolo d'Italia, mas as coisas não eram mais as mesmas. Mussolini agora era um ardite. Ele deixou o socialismo um pouco de lado e seguiu na onda do nacionalismo exacerbado, exatamente como a gente falou antes. Logo depois da guerra, em 1919, ele fundou em Milão uma organização chamada Feixe Milanês de Combate e começou a construir o que seria futuramente o seu partido político. No começo, Mussolini queria mais era lutar por reformas democráticas e pela expansão territorial. Mas conforme o comunismo foi ganhando espaço e expressividade dentro da Itália, ele se viu na obrigação de mudar de estratégia e partir para a ofensiva política. Em 1920, os partidários de Mussolini invadiram e destruíram a sede do Partido Comunista, queimaram os equipamentos das gráficas dos jornais e atacaram os militantes. Só que apesar desse grau de violência, teve muita gente que curtiu esse negócio de sair arrepiando a oposição. E foi aí que o movimento do Feixe começou a ganhar força. Patriotas fanáticos e nacionalistas represados se juntaram em torno do que em 1921 ficou conhecido como Partido Nacional Fascista. Assim, analisando criticamente a ideologia fascista, a gente pode concluir que não existiam ideias muito consistentes. O lance ali era mais bater nas teclas da guerra, do ódio, da expansão e principalmente da supremacia do Estado. Outra peculiaridade desse momento histórico é que a própria polícia, os Carabinieri, apoiavam o movimento fascista, o que por tabela deixava o governo do rei Vítor Emanuel III sem poder fazer muita coisa a respeito. Por essas e outras, Mussolini conseguiu em tempo recorde jantar o pessoal da esquerda e converter o fascismo em um movimento de massa. Bom, em agosto de 1922, a oposição, principalmente anarquistas e socialistas,
deu o seu último suspiro e convocou uma greve geral contra a violência fascista. Vendo isso, Mussolini determinou que os fascistas de toda a Itália marchassem sobre Roma para pressionar o governo. Em outras palavras, realizar o famoso golpe. O rei da Itália, sabendo que não teria o apoio integral do exército ou mesmo da polícia, preferiu uma solução um tanto quanto inusitada. Na tarde de 29 de outubro de 1922, ele convidou Mussolini a formar um novo governo. Sabe no xadrez quando olham pra você e falam assim, cheque? Então, foi tipo isso que aconteceu pra Itália naquele momento. Mussolini organizou um ministério composto apenas de fascistas e simpatizantes do fascismo. Teve seus poderes ampliados por concessão da Câmara e do Senado e basicamente institucionalizou a violência contra os opositores com as chamadas expedições punitivas. Depois disso ainda rolaram outras tretas, mas nada suficiente para abalar a posição do líder fascista, que em janeiro de 1925 declarou um regime de exceção. E assim nasceu o Estado totalitário italiano e foi decretada a completa eliminação da oposição. Cheque mate. Então, no vídeo vinha tratando, quais as principais causas que fizeram surgir o Partido Fascista Italiano, Aqui a gente marcou algumas, A Itália em crise, com um grande número de percas humanas na Primeira Guerra Mundial, grave crise econômica e financeira a partir de 1920, aumento da inflação e do desemprego, déficit no orçamento de Estado e da balança de pagamentos. Então, esses foram os principais motivos, Uma crise generalizada na Itália. Com isso, deu margem para quê? A ascensão de Mussolini e do Partido Fascista, Mussolini e o Partido Fascista Italiano aproveitaram a situação de agitação social em resultado da crise econômica. Mussolini promete repor a ordem na Itália. Mussolini organiza grandes comícios de exaltação nacional. Os esquadrões fascistas atacam as sedes dos sindicatos e dos partidos de esquerda, criando um clima de terror. Então a população começou a ver no Mussolini, uma figura enérgica, uma figura que realmente pudesse tirar a Itália, do buraco em que se encontrava, certo? Eles acreditavam muito, que essa força, essa expressividade, vamos dizer assim, até esse otimismo, esse amor à pátria exacerbado que ele tinha, poderia tirar a Itália da crise que se encontrava. E também a questão do medo, O Mussolini começou a ter muitos adeptos, principalmente na polícia, italiana. Então, a polícia apoiou as medidas de Mussolini e começaram a perseguir aqueles que não se adequavam ao partido, principalmente os sindicatos e os partidos de esquerda, que eram contrários às ideias fascistas, certo? Em 1922, 30 mil fascistas camisas negras marcharam sobre Roma e obrigaram o rei Vítor Emanuel III a convidar Mussolini a formar governo. Entre 1922 e 1924, os fascistas perseguiram e eliminaram os opositores políticos. Nas eleições de 1924, após uma campanha de grande intimidação, Mussolini ganha as eleições com grande maioria, mas de imediato instaura uma ditadura fascista na Itália. E aqui a gente vai ver quais as características da ditadura fascista, do fascismo. Primeiro, o Estado totalitário, totalitarismo no sentido de que todas as decisões eram tomadas através do líder, tá certo? O que o líder ordenasse, o que o líder impusesse era acatado, tá bom? E isso a gente já entra na característica do autoritarismo, de tomar as decisões sozinho, de não consultar os outros órgãos do poder. O nacionalismo exacerbado, que é uma característica, dos governos totalitários, não no sentido de patriotismo, porque patriotismo e nacionalismo é diferente. Enquanto no patriotismo, a gente tenta exaltar o nosso país, mesmo sabendo dos problemas que existem, e ama a pátria, mesmo apesar de tudo, no nacionalismo já tem uma característica de fanatismo, é diferente, tá certo? No nacionalismo, as pessoas vão realmente acreditar
que a sua nação é melhor, é superior à outra, e por isso dá o direito de perseguir aqueles que não se enquadram, de oprimir outras nações, de tentar expandir seu território, tomando terras de outras nacionalidades e até por vezes cometendo até atrocidades, né, com povos estrangeiros, certo? Outra característica, o antiliberalismo, já que houve a crise de 29 exatamente pela quebra da Bolsa. Então, como a tia falou, esse modelo, né, de governo ele vai ser muito combatido, vai ser entrado em xeque, como se não fosse a melhor solução para a crise, né? A outra característica, o expansionismo. Eles vão julgar que o dever da Itália é expandir seu território, conquistando outras regiões, né, já que eles são superiores a outros povos. A questão do militarismo exacerbado, exagerado, né? A questão de que há uma ameaça constante e que é necessário se armar para que essa ameaça não prejudique os planos, né, do Partido Fascista. No caso, esses regimes totalitários, eles vão ter sempre essa característica de tentar culpabilizar ou tentar colocar medo na população através de uma ameaça constante. No caso do Partido Fascista e de outros, vai ser o comunismo, né? O comunismo russo, tá certo? Então, o comunismo ele vai ser uma ameaça constante. Como na época havia essa tentativa de expansão do comunismo para outras áreas da Europa, Mussolini, em contramão a esse expansionismo do comunismo, ele vai tentar barrar, né? E barrar de que forma? Tentar colocar medo na população dessa ameaça comunista, porém que os italianos, né, o Partido Fascista, ele é capaz suficiente de barrar essa ameaça e de impedir os comunistas, certo? Temos também a característica do corporativismo e da hierarquização da sociedade. Então, a sociedade, né, hierarquizada, separada em classes, onde geralmente as classes mais abastadas continuaram na extrema pobreza, certo? Saindo um pouco da Itália, nós vamos agora ver a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, pois esses ideais fascistas eles também vão irradiar para a Alemanha, tá certo? Cerca de 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos, né? Pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes que obrigavam a ceder territórios e pagar indenizações, desemprego, desvalorização da moeda, inflação e crescimento da pobreza. Então, a realidade da Alemanha era tão cruel quanto a situação da Itália também no período, né? Então, foram duas nações muito comprometidas após o fim da Primeira Guerra Mundial. E por conta dessas situações, eles vão tentar a todo custo reerguer a nação, né? E confiar, vamos dizer assim, nos partidos que estavam surgindo, certo? E aí, aqui, né, a figura do partido nazista ou do nazismo, como é conhecido, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre agora. A tia vai só apresentar para vocês um videozinho de como é que houve essa ascensão, principalmente de Adolf Hitler, ao poder. Como é que ele chega ao poder da Alemanha, tá certo? Vamos lá. Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território.
Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso e, lá da cadeia, ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele reuniu todos seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira ele instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele, e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. O partido nazista, como a gente viu no vídeo, ele apresenta princípios semelhantes aos do fascismo, porém, dava grande ênfase ao racismo e ao antissemitismo, que a tia vai daqui a pouco explicar para vocês o que é. Contra a democracia liberal da República de Weimar, tá certo? Adolf Hitler é o líder do partido. Em 1923, os nazistas tentaram um golpe de Estado contra a República de Weimar. O golpe foi reprimido e vários nazistas foram presos, entre eles o próprio Hitler. Na prisão, Hitler escreve o Mein Kampf, que é a ideologia nazista, que é um livro, tá certo? Onde o Hitler expõe seus pensamentos e a ideologia do que seria o nazismo, tá? Após estar liberto, né, o Hitler busca chegar ao poder por vias legais, a partir da própria democracia, tá bom? Em 1930, o Partido Nazista foi o segundo mais bem votado da Alemanha. Em 1933, Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. E em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, Hitler chega ao poder, tá? Partido Nazista no poder. Hitler implantou a ditadura, fechou sindicatos, jornais e partidos políticos, ordenou a queima de livros, perseguiu os judeus, grupos minoritários e estabeleceu a censura. Lembra que a tia falou, quando estava comentando sobre o fascismo, que uma característica desses regimes totalitários é que eles vão escolher um inimigo da nação e que o partido, né, tem que combater esse inimigo, que é por conta desse inimigo que há todo aquele atraso, que o país não vai para frente, são eles que impedem, né, o país de se desenvolver. No caso do nazismo, eles vão culpabilizar os judeus, né, por uma série de coisas que ocorreram com a Alemanha, entre outras, né, eles segregaram os judeus. E agora vamos ver as principais características do partido nazista. O totalitarismo, como já foi comentado também, característica lá do fascismo. Porém, a diferença principal do nazismo para o fascismo italiano vai ser a questão do racismo, no caso o arianismo, em que Hitler vai escrever no Mein Kampf, né, no livro de orientação do partido nazista, que a raça ariana, né, da sociedade alemã, as pessoas alemãs, seriam uma raça superior às outras raças, né? Seria uma raça pura, na realidade. Então, por essa superioridade, eles começaram a discriminar os outros povos que não fossem arianos, tá bom? Outra característica, né, semelhante ao fascismo, é o anticomunismo, né, como ameaça nacional, e
o anticapitalismo, tá certo? Então, eles eram contra o comunismo, né, motivado pela União Soviética, né, pela Rússia, e o anticapitalismo, no caso, contra o capitalismo estrangeiro, né, dos Estados Unidos, tá? O nacionalismo exacerbado, que a gente já explicou que também é característica do fascismo, o uso maciço de propaganda, né, para estabelecer essa ideologia nazista e esse pensamento nazista, tá certo? Então, eles vão investir bastante nas propagandas, em televisão, rádio e até mesmo em cartazes nas ruas, tá? Para difundir esses ideais. A perseguição aos opositores e não arianos, além da perseguição de todos aqueles que eram contra o partido nazista, eles também vão perseguir os judeus, no caso, vai ser a população que vai mais sofrer com esse racismo, tá certo? Mas não vai ser somente ela, né? Estrangeiros, homossexuais, entre outras populações também vão ser perseguidas, tá certo? A militarização, o controle ideológico, né, o controle de pensamento da população, a educação controlada. No caso dessa questão da educação, né, as escolas eram totalmente controladas, os professores, do que iriam ensinar para as crianças. Existiam livros específicos que o Partido Nazista produzia para que essas crianças tivessem aula. Alguns livros que não fossem adequados na cabeça deles, que fossem produzidos por judeus ou até mesmo livros estrangeiros foram queimados, né? Entre outras questões. A questão da censura, que entra também essa questão dos livros e dos materiais que eram divulgados na época, jornais, entre outros, foram bastante perseguidos pelo Partido Nazista e por Hitler, tá bom? E a questão do expansionismo também, parecido com o fascismo alemão, a teoria do espaço vital. No caso, a teoria do espaço vital dizia que a Alemanha devia se expandir, né, para levar esse ideal nazista a outras regiões europeias, tá bom? Esse ideal do Partido Nazista espalhar na Europa, e para isso eles tinham que conquistar outros territórios, tá bom? E agora a tia vai só mostrar para vocês outros exemplos de regimes totalitários em outras partes da Europa, tá? A tia só vai ler os títulos e dizer onde se localizava, porque eles vão ter praticamente as mesmas características. É claro que cada regime totalitário ele vai ter características próprias, mas em suma, na sua totalidade, eles vão ter características aproximadas aos outros regimes totalitários. Então a gente tem aqui o stalinismo, que apesar de ser um regime, né, de base socialista, ele também vai ter características totalitárias, tá certo? No caso, motivado, né, como líder principal o Stalin após a morte de Lenin, e isso vai ocorrer lá na União Soviética, na Rússia, tá certo? Temos também o franquismo, que já vai ocorrer, né, na Espanha, através do Franco, né, por isso o nome franquismo. Temos também o salazarismo, né, motivado com o líder principal Salazar, que vai ocorrer lá em Portugal. E também temos um exemplo aqui no Brasil, tá certo? Uma inspiração fascista, de um partido fascista aqui no Brasil. Porém, diferente dos outros exemplos que a tia utilizou, aqui no Brasil, o partido de base fascista não conseguiu chegar ao poder. No caso daqui do Brasil, nós temos a AIB, que vai ser a Ação Integralista Brasileira, que vai ter como base, né, os ideais fascistas que estavam em voga na Europa, e tem como líder principal desse partido o Plínio Salgado, tá bom? E aqui é sobre essas questões que a gente acabou de ver e um resumão, né, do que a tia apresentou para vocês até aqui. A gente vai assistir um vídeo curto, tá certo? Sobre esse período. O totalitarismo é um regime político no qual o Estado, personificado na figura de um líder carismático, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os regimes totalitários foram regimes de partido único, que mobilizavam as massas por meio de grandes encenações públicas, que exaltavam não só o partido, mas também o chefe do Estado.
Mas como isso aconteceu? No começo do século XX, com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica, financiando a reconstrução da Europa em crise. Mas em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse cenário, alguns líderes surgidos na Europa em crise ganharam espaço. Benito Mussolini, Adolf Hitler. Eles exerciam o poder apoiados por grupos paramilitares, radicais e violentos. Os regimes totalitários têm em comum o culto ao Estado e ao chefe, a crítica ao liberalismo econômico e a oposição à democracia. Proíbe-se tudo que diferencia as pessoas, principalmente a liberdade de expressão e de pensamento. Na Itália, Mussolini assumiu o posto de primeiro-ministro em 1922. Mas sua ditadura cristalizou-se entre 1925 e 1930. Mussolini exaltava o orgulho nacional ao lembrar as glórias do Império Romano, afirmando ser destino da Itália restabelecer essas glórias. Na União Soviética também existiu um Estado totalitário. Com a morte de Lenin, em 1924, Joseph Stalin assumiu o poder. Stalin burocratizou a estrutura do Estado e perseguiu seus opositores com violência. O líder manteve-se na direção do país até a sua morte em 1953. Adolf Hitler assumiu o poder em 1933 em uma Alemanha em crise, marcada por hiperinflação e desemprego, dando início à ditadura nazista, que perseguiu e exterminou milhões de pessoas. Entre elas judeus, ciganos e homossexuais, e mergulhou o mundo na Segunda Grande Guerra Mundial. No Entre Guerras, surgiram na Europa governos autoritários de inspiração totalitária. Esses governos, apesar das semelhanças com o totalitarismo, nem sempre possuíam um único partido e vinham com receio a mobilização das massas. Os regimes totalitários abalaram o mundo em seu tempo e são hoje uma página virada na história da humanidade. Mas são mesmo? A herança dos regimes totalitários persegue a humanidade até hoje. E a cada crise, a cada comoção social, a lembrança dos tiranos, seus regimes, nos faz pensar: isso pode voltar a acontecer? E vamos agora para o nosso desafio semanal. Lembrando que o desafio semanal ele vale ponto extra na disciplina de História, tá bom? E esse desafio vocês vão fazer e vão me enviar no meu número privado, tá? Qual é o desafio dessa semana? Eu quero que vocês façam uma pesquisa pequena sobre o fascismo do Brasil, tá certo? Sobre a ação integralista brasileira de Plínio Salgado. Nós vamos ver mais precisamente sobre esse tema nos próximos guias, quando a gente for ver a história do Brasil e o que estava acontecendo aqui no Brasil durante esse período. Porém, vocês vão fazer essa pequena pesquisa, podem fazer no caderno, tirar foto e manda lá no meu WhatsApp. Vamos agora para as orientações do nosso roteiro de número 14, tá bom? Que é a atividade dessa semana. Temos aí a Mona Lisa novamente, porém totalmente transformada, né? Comparado com as outras imagens. Vou ler aqui bem ligeirinho a mensagem que ela traz para nossa semana. Olá, pessoal. Vocês piscaram e eu estou aqui novamente. Hoje coloquei o turbante para jogo e me fantasiei de Carmen Miranda. Vocês sabiam que no ano que ela estourou na música aqui no Brasil, Getúlio Vargas chega ao poder? Vamos entender melhor como foi esse desenrolar de acontecimentos que antecedem a Era Vargas e como Getúlio consegue chegar ao poder. Leia os textos no roteiro e seu livro didático para aprofundar o tema, né? Então a gente traz aqui a Mona Lisa homenageando a Carmen Miranda e esse ano, né, em que o Vargas consegue chegar ao poder, né, mais precisamente em 1930. Nós iremos agora iniciar um novo conteúdo. Estudamos, né, até o início, a ascensão de partidos, né, de regimes totalitários, e a gente vai entrar no assunto agora, ver o que estava acontecendo no Brasil durante o período entre guerras, tá certo? Mais ou menos na década de 1920 até a Revolução de 1930 aqui no Brasil, tá? Então a gente vai ter aqui, ó,
um textozinho falando sobre a década de 1920, falando também sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e falando sobre a Revolução de 1930, que vai ser quando Getúlio Vargas vai chegar ao poder, tá? Para aprofundar mais esse tema, né, que a gente vai estar iniciando hoje, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, certo? Sobre a Era Vargas, tá bom? Que vai dar uma ideia, né, de quem era Getúlio Vargas, como é que ele conseguiu realmente chegar ao poder, de que modo, né, ele conseguiu chegar, tá certo? Antes da nossa atividade do livro, nós temos essa questãozinha que também é para ser feita. Os alunos que não estão fazendo essas questões estão com pontuação menor, porque não estão terminando, concluindo a atividade por completo, tá certo? No segundo passo, nós vamos ter as partes, né, referente ao nosso livro didático. Vamos ter a orientação para vocês lerem da página 110 à página 115, bem pouquinho, e vai falar sobre esse início, né, o início da trajetória para a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, tá certo? E a atividade do seu livro de história, na página 124, peço que vocês apenas resolvam, não precisa copiar, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Resolve no caderno de vocês, não esqueçam de fazer o cabeçalho direitinho, colocar o número do roteiro, quando terminar, tira a foto e me manda, tá bom? Então, vamos concluir nossa aula por aqui. Lembrando que na semana que vem nós teremos aula lá no nosso Google Meet, tá bom? A tia vai corrigir essa atividade. É muito importante a presença de vocês, porque é um tema muito importante, tema de avaliação. Então, eu espero todos vocês lá, tá bom? Então, um beijo grande, uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana para todos. Um beijo e até mais.